Eu quero demonstrar para vocês primeiro de uma forma bem simples. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês uma coisa. É... essas análises de topologia, elas normalmente também são análises que elas demoram um tempinho mais para poder rodar, tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu já rodei essas análises com antecedência, mas eu vou, assim como na aula passada, mostrar para vocês o passo a passo do que foi que eu fiz, tá certo? E essa primeira análise aqui é bem simples, é uma que vocês podem fazer na máquina de vocês já inicialmente, justamente para poder tentar representar, rodar um estudo como esse, e aí você já vai começando a ter um insight. Recomendo bastante. Então tudo que eu fiz aqui foi desenhar uma placa, né? Na verdade, eu desenho um paralelepípedo aqui, ok? E aí, ó, eu vou simular esse paralelepípedo da seguinte forma. Note que eu vou tentar simular ele mais ou menos como a gente simularia uma ponte, digamos assim. Imagine que eu tenho aqui uma terra do lado de cá, enfim, continuação de uma pista, uma terra do lado de cá também, tá certo? E aqui seria o lugar por onde passariam carros, pessoas, enfim. Só para a gente ter uma ideia do que é que vai acontecer. E aqui eu vou pedir para o software me dizer, na verdade, qual é a melhor razão de rigidez por massa que ele consegue me dar aqui, tá bom? Então essa primeira aqui vai ser bem simples, que eu vou fazer. E olha que essa bem simples demorou mais ou menos uns 10 minutos para rodar, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, a peça normal, tá certo? Acessório de fixação, fixa ele dos dois lados direto para poder rodar de forma mais rápida, tá bom? E eu apliquei aqui em cima, ó, uma carga de 10 kN, tá certo? Essa é uma peça aqui, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma peça aqui que a gente tem 200 por 150 milímetros, tá certo? E 600 milímetros aqui no comprimento, ok? Então vamos ver. Como foi que eu setei aqui o meu estudo de... Como foi que eu setei aqui o meu estudo de topologia? Você tem aqui, ó, nesse ponto aqui, restrições, objetivos e restrições, tá bom? Minimizar massa, melhor taxa de rigidez. Você pode vir por aqui também, ó, e você já seleciona algum desses objetivos que você quer. No meu caso, eu selecionei melhor taxa de rigidez para peso. Vamos ver aqui. Então tá aqui, ó. Melhor taxa de rigidez para peso, que foi o que eu falei que ele vai analisar de novo. Ele vai somar as energias de deformação no corpo e vai buscar o menor resultado possível. E aí aqui a gente vai ter, eu estabeleci apenas uma restrição de massa, tá bom? Note que a gente tem aqui as opções ó, de restrição de deslocamento, como eu falei, tá certo? Você seleciona um ponto específico, ou pode ser até um deslocamento geral, o maior ponto não pode deslocar X milímetros. Aqui eu selecionei a parte de restrição de massa, tá certo? E eu pedi para que o software tente, no mínimo, reduzir minha massa aqui em 30%, tá bom? Então essa minha peça aqui está com 142 quilos, ele vai tentar reduzir para pelo menos 99 quilos. Eu teria aqui a restrição de frequência, tá certo? Que eu não coloquei. E eu tenho uma restrição legal pra caramba aqui também, que é a restrição de fator de segurança. Ou seja, você já pode dizer, você já poderia estabelecer para ele o, qual fator de segurança mínimo que você aceita. Eu vou responder uma pergunta de Igor aqui, Igor Fernando. Demorou 10 minutos usando a Workstation. Na verdade, Igor, eu estou utilizando aqui um computador que ele já é de certa forma antigo. Na época era um bom computador, hoje ele já está um pouco defasado. Mas é um i7 com 16 GB de RAM, de memória RAM, tá certo? É um i7 de... Não lembro o processamento dele aqui agora para te falar, que é bem importante também, né? Mas ele tem 16 GB de memória RAM, tem uma placa de vídeo, não é uma placa de vídeo adequada também, uma placa para jogo, não é uma placa profissional, tá certo? Mas eu diria que, no geral, essa configuração aí para você ter uma referência. Não é um Workstation, não é um Xeon, não tem o que eu recomendaria, né, para quem está fazendo análise, um pouco mais de
um processamento mais interessante. A memória RAM eu acho que nem influencia tanto na análise como o CPU, tá bom? Mas o CPU aqui seria bem importante se fosse um CPU melhor. Acho que o resultado sairia certamente mais rápido. Então, só respondendo a sua pergunta aí. Então, mas, enfim, essa análise aqui sumiu aqui por algum motivo a restrição, mas ele tem a restrição aqui. Então vocês entenderam, né, pessoal? Eu simplesmente peguei aqui, ó, e estabeleci essa restrição de 30% e o meu objetivo é a melhor taxa de rigidez para peso. Eu queria ter uma forma, quando eu faço algumas apresentações ao vivo, sem ser online mesmo, eu peço até para o pessoal desenhar, para que eles me mostrem como é que eles acham que vai ficar a peça no final. Infelizmente aqui no YouTube não tem como. Bom, eu vou pensar em formas mais interativas de relacionar com vocês com os próximos vídeos. Mas pensem um pouquinho aí, como é que vocês acham que vai ficar o formato dessa peça aqui? Tá certo? Enquanto eu leio se tem algum comentário. Bom, basicamente, voltando, restrição de um lado, restrição de outro, carregamento aqui em cima. Vamos lá? Massa do material. Vamos ver o que é que ele deu pra gente. Olha só. Então, note que é bem legal, pessoal. Note que é bem legal, porque ele realmente, para as condições que ele já remove, tá vendo? Ele já remove o material aqui, que não é necessário. Ele mostra aqui o material que eu devo manter, tá bom? Basicamente é o formatinho que ele gera aqui para vocês, tá certo? E aí note que é bem legal porque realmente a gente não falei nada para o software aqui, né? Basicamente ele calculou e ele encontrou esse resultado que seria um resultado similar, eu diria, ao que seria uma ponte, né? Se você imaginar, tá certo? A gente não precisa aqui desse material aqui embaixo, ele já cortou pra gente. E eu poderia, enfim, tentar buscar otimizações ainda maiores, tentar buscar uma restrição. Eu pedi para ele reduzir em 30% a massa, eu posso pedir para ele continuar reduzindo. Ou talvez, enfim, nos meus testes futuros, note que ele não chegou na massa de 99. O máximo que ele conseguiu reduzir foi para 102 kg aqui. Tá certo? Ele tentou abater, mas não conseguiu. E aí, nessa aqui eu não vou mostrar isso, nessa aqui eu vou mostrar uma coisa legal. Ó. Quando você tem um resultado, você clica com o botão direito aqui, ó, na peça. Cliquei com o botão direito e você pode selecionar essa opção, ó, exportar malha suavizada. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês, mas eu já fiz essa exportação. Aí ele tem, ó, você pode exportar na configuração ativa atual. Não recomendo, porque ele, enfim, vai mudar sua configuração ativa. Nova configuração, que é o que eu recomendo, sem dúvida nenhuma. Ou seja, você vai criar uma nova configuração da peça, que vai ter esse formato. Ou novo arquivo de peça. Pode ser também, mas eu acho que a nova configuração ela já resolve e já vai ter um resultado bem legal. Olha só. Eu cliquei, já fiz isso aqui. E ele exportou para mim, ó. Ele exportou para mim. Olha só a minha pecinha. Aí aqui, como essa peça ela vem de um corpo de malha, então você tem esse resultado aqui das faces, tá certo? Porque na verdade, ó, se eu mostrar para vocês aqui, o que ela vem na verdade é isso aqui, ó. Vou apresentar para vocês. Ela vem o corpo gráfico. Opa! Por algum motivo ele não está aparecendo aqui. Exibir. Então ela vem, pessoal, como uma peça de corpo gráfico. Uma peça de corpo gráfico, ela não é um corpo sólido, então você não consegue utilizar ele para muita coisa aqui dentro do próprio SolidWorks, tá bom? É assim que ela vem. Mas aí, o que é que você pode fazer? Ó? Você pode pegar esse corpo gráfico, tá certo? E você vai usar esse recurso aqui, ó, converter em corpo de malha, tá bom? Quando você usa em converter em corpo de malha, você vai pegar esse corpo gráfico e vai transformar ele, vou ocultar de novo, e agora eu vou exibir o meu corpo. Você vai transformar ele num corpo sólido, tá certo? Corpo sólido você vai conseguir
criar novos recursos em cima dele, enfim, fazer as operações de SolidWorks que você precisar, tá certo? Então, você consegue selecionar, você consegue trabalhar com esse corpo aqui. E uma coisa bem legal, enfim, você pode utilizar isso aqui para, com sua máquina de impressão 3D, fazer suas impressões, tá bom? Então, é um recurso realmente bem interessante para você poder utilizar aí.